Lano, uma dúvida que às vezes ocorre em campo e a gente precisa do manual para guiar a gente, né? Então a gente está utilizando aqui o manual da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, né? O Santos et al. Aqui. Outro que eu utilizo também é o do IBGE, o Manual Técnico de Pedologia e Guia Prático de Campo. Esse material, quando ele foi impresso obedecendo a escala. O que foi que eu fiz? Eu tenho essa transparência aqui, quem é mais antigo lembra das aulas de transparência, não é o caso do Ilano, né, Ilano? Já é da época da tua show, né? Pegou ainda? Peguei. Papel mimeografado. Professora Rosângela. É, pois é. Então Saudosa aqui, professora Rosângela. foi que eu fiz. Essa quadrícula aqui, ela veio junto com o Manual Técnico de Pedologia. Mas se você é de um tempo que não usava isso, como é que pode ser feito? Imprime uma folha A4 com a quadrícula certinho, com a distância de 1 centímetro. Aí você imprime, compra uma transparência, leva na Xerox, aí pede pro cara tirar uma Xerox, mas com a transparência. Aí que vai ser impresso a página com a quadrícula. Macete. É um macete, é. Aqui a distância da quadrícula que veio marcada com o manual, ele tá a cada 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros. Aí que foi que eu fiz ontem? Eu peguei essa régua aqui, que ela tá graduada, milímetro. Ela tem marcação de milímetro também. É régua de torneiro, né? Torneiro mecânico. E aí eu separei, dividi em 5 milímetros, 2,5 milímetros e 1 milímetro. Que era justamente para a gente observar baseado aqui no manual. Então isso aqui, ó, essa raiz, ela é uma raiz muito grossa, tá? Se eu comparar na quadrícula, vou pegar bem aqui, ela tem mais de 10 milímetros. Aqui no nosso manual, 10 milímetros é muito grossa. Essas outras raízes mais finas, se eu, de novo, aproximar aqui, a gente consegue observar que ela não preenche toda a quadrícula 1 milímetro. Então ela cai dentro de raízes muito finas. Ela já é um intermediário, né? Vamos ver como ela está caindo. Ela não é muito grossa. Esse intervalo aqui, ele está dividido a cada 5 milímetros. Então aqui como ela encaixa. Então isso aqui seria uma raiz grossa. No manual, raiz grossa é entre 5 e 10 milímetros, tá? Então só para a gente ter uma noção, e é importante a gente observar isso para várias experiências, né? Várias vezes no campo o olho já fica clínico. Muito grossa, acima de 10 milímetros. Grossa, entre 5 a 10 milímetros. As pequenas já vão ser menor que 5 milímetros. Ele coloca como raiz médias entre 2 a 5 e menor que 2 são raízes finas. Menor que 1, raiz muito fina. No nosso caso aqui, a descrição ficou, né, Lana? Ficou abundantes para raízes finas e poucas raízes muito grossas e grossas. E a partir aqui da camada do horizonte A1, horizonte A2, seja mais ou menos aqui 20 centímetros, houve uma concentração de raízes muito finas e poucas, tá? Então o nosso sistema aqui, é isso que a gente precisa observar agora, Ilano. Nosso sistema aqui, ele indica que nós temos uma boa diversidade biológica, porque a gente encontrou muita minhoca, muitas raízes concentradas, em função da vegetação que está aqui, tem gliricídia, tem ingá, então teve feijão de porco, não é isso? Não, guandu, né? Teve feijão guandu, teve feijão, teve algodão. Então todas essas plantas, elas estão atuando muito bem na melhoria da porosidade desse solo. Mas por que a gente não vê muita raiz em profundidade? Provavelmente nós podemos ter uma limitação química devido ao alumínio e baixos teores de nutrientes. A gente vai ver isso com análise de solo. Então, para melhorar esse sistema que já está muito bom, para ele ter o conceito excelente, né? É a gente conseguir fazer essa correção em profundidade para que a gente possa ter mais raízes. A gente observa, ó, raízes aqui, ó. Já existe raiz em profundidade. O que a gente quer? Melhorar ainda mais esse enraizamento aqui. Tá? Calcário e gesso, né, professor? Calcário e gesso. Mas com a medida certa, o cálculo correto, baseado na análise de solo, da importância de análise de solo. E sempre eu busco também, professor, ver a possibilidade do agricultor adquirir, né? Não adianta a gente fazer uma pesquisa e passar uma solução que ele não possa aplicar. O que
Isso aqui é interessante, porque o nosso sistema agroflorestal aqui, eu não vou poder fazer revolvimento. Então a aplicação ela vai ser superficial. Né? A aplicação ela vai ser o gesso e o calcário vai ser superficialmente. Então nós vamos esperar que ocorra uma frente alcalinizante em profundidade, e isso só vai acontecer se tiver poros. Então esses poros eles vão funcionar como um caminho para que ocorra essa frente alcalinizante. Daí a importância de plantas de cobertura aqui, da gramínea e das leguminosas que estão atuando como adubos verdes, né? E também como plantas de cobertura. Então ela vai criar o que nós chamamos de bioporos. Esses bioporos eles são formados pelos canais das raízes que morreram. Então ele vai facilitar essa migração do calcário, essa migração também do gesso após ocorrer a dissolução. É um sistema integrado, é um manejo integrado de tudo. Essas raízes elas vão ser responsáveis pelo processo de incorporação, podemos dizer assim, desse calcário e desse gesso aplicado superficialmente. Professor, e além do mais também a atividade biológica. Né? Professor, uma pergunta. Da realidade que o senhor já percorreu aí o estado, comparando, né, o que o senhor tem visto, o que o senhor notou de diferente nesses 4 perfis que nós estamos estudando, né, durante essas 2 semanas? Qual a avaliação, assim, a sua avaliação, comparando, né, a realidade do estado com a realidade aqui da comunidade Expedito Ribeiro? Eu vejo que aqui o sistema agroecológico, ele vai colocar esses perfis no solo numa condição de qualidade do solo muito melhor comparado a outros ambientes, principalmente em áreas de pastagem, algumas áreas hoje de açaí em monocultura, mandioca. Num sistema extensivo de pecuária, tem muita compactação devido ao pisoteio animal. Se a gente for pensar agora do lado do pequeno agricultor, menos capitalizado, que ainda usa do corte da queima, isso aqui, ele é uma alternativa a isso, ao uso do corte da queima, né? Porque a gente vai estar estocando carbono aqui no solo. E é essa pegada do carbono que é interessante, porque carbono é fonte de alimentação para a vida, para a biologia do solo. Então, a biologia do solo é responsável aqui de movimentar esse solo, de abrir galerias. Então, o que eu tenho observado aqui? Que a atividade biológica ela é muito maior nesses 3 perfis que nós já observamos. Concorrência do que existe aqui em cima, do manejo, né? Do uso e do manejo. Isso aí é o que chama mais atenção. Então, a qualidade desse solo aqui, ela não é ainda das melhores, porque ela tem alguns impedimentos, algumas limitações químicas, mas fisicamente, só de olhar aqui essa extensa porosidade que existe aqui, essas raízes se desenvolvendo, principalmente a presença de minhoca, ela já é um indicativo muito bom de que a saúde desse solo está muito superior. Sem restritivo de impedimento muito severo também, né? Sem restritivo, não tem pé de grade, né? Se tivesse pé de grade aqui, a primeira coisa que a gente ia observar é a profundidade de ação, geralmente da grade aqui em torno de 20, 30 centímetros, a gente ia encontrar aqui uma camada de oxirredução. Como nós falamos aqui no Pará, é selado a gente encontrar, né, camada compactada, a gente encontrar essas camadas aqui, né, com aquelas feições de oxirredução de ferro. É tanto que eu falo, quer saber se teu solo está com problema compactado, abre uma mini trincheira que se tu observar essas feições aí, tu vai já ter uma boa... um bom indicativo que tu está tendo problema físico. Onde a gente está encontrando muito isso? Em dendê, palma de óleo. A maior parte das áreas de palma de óleo que a gente abrir, a gente vai encontrar essa. E aqui a gente não encontra. 3 perfis a gente não encontra. Então isso aqui é um exemplo que o modelo sustentável para a Amazônia, ele é um modelo baseado na agrofloresta, os princípios agroecológicos, a rotação de cultura, a consociação de cultura, a plena cobertura do solo e uma diversidade, né, de frutas, de produtos que vai, quando a gente olhar para a parte econômica, não vai ficar tão dependente da oscilação econômica. Então a gente tem o cupuaçu, tem o açaí, são espécies, tem o citro, são espécies que vão frutificar em épocas diferentes. Tudo de uma margem, né, de capitalização melhor para o produtor, para sempre ter produto para ser vendido. Né? E aqui a gente também tem mogno, tem o chi, professor. Isso, inclusive... Mandiroba. Já degustei, né, de um chi agora. Com farinha da Baguda, né, professor? Com farinha da Baguda. Recém-torrada essa então, semana. Isso aqui é um perfil de solo que a gente percebe
conhece o filho pelo pai, né? O produtor tá ali, ele tá fazendo um trato cultural, então a gente vê que o zelo e o cuidado que o produtor tem, com a parte de cima ela tem um reflexo direto aqui de baixo. Beleza? Então, encerramos o perfil 3, né? Para conhecer mais de solo. Para conhecer mais de solo, Daniel Solos, YouTube, Instagram, também TikTok. Curta esse vídeo, compartilhe, salve, deixa o like. E se tiver alguma dúvida, pode postar no comentário aí que eu respondo. E vamos pro perfil 4 daqui a pouco. Perfil 4 agora.